Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renato Henrique, mais um Papo de Historiador. Estaremos falando na aula de hoje sobre o Estado absolutista e o bem comum. Iremos entender agora alguns fatores que vão contribuir para o processo da colonização efetiva do Brasil por parte da coroa portuguesa. Primeiramente, temos que entender que o Estado português, na época da colonização, era um Estado absolutista. Em teoria, todos os poderes se concentravam por direito divino na pessoa do rei. Nós sabemos que as monarquias absolutistas tinham como princípio a filosofia de que o poder divino era instituído aos reis através da absoluta certeza de que eles eram seus representantes na terra. O reino, ou seja, o território, os súditos, seus bens, tudo isso pertencia ao rei e fazia parte do seu patrimônio. Hoje nós temos alguns países, principalmente no Oriente Médio, que funcionam dessa forma. Tudo que é do Estado está na mão dos seus governantes, assim como o poder da vida e da morte das pessoas. E aí nós vamos usar o uso da expressão Estado patrimonialista para definir melhor esse Estado absolutista. Muitos autores também utilizam dessa expressão a partir da conceituação do sociólogo alemão Max Weber, que é muito importante vocês darem uma lida, pesquisada, procurarem sobre as obras do Max Weber. No Estado absolutista, não há sempre, em teoria, a distinção entre esfera pública, no campo das atividades do Estado, e a esfera privada, como campo de ação dos indivíduos com direitos maiores ou menores. Nele tudo é público. Por quê? Porque não há limites pré-estabelecidos ao poder real. O rei pode, teoricamente, tudo. Tá? Por exemplo, quando em 1446, na época do rei Afonso V, foi efetivada uma revisão e organização das leis no reino. Quem criou esse projeto dizia que o rei tem seu poder nas mãos de Deus e ele é o seu vigário tenente. Ou seja, ele é delegado de Deus e livre de toda lei humana. Então olha só, nós vamos transferir as leis humanas aqui para as leis divinas. Então o rei, ele não pode ser julgado, punido, sentenciado pelas leis do Estado humano, porque ele é um representante fidedigno das vontades do Salvador, das vontades de Deus. Isso é até absurdo, mas hoje no Brasil e em outros lugares nós estamos vivendo praticamente isso. Nós temos um Estado teocrático onde Deus escolhe os representantes e eles podem fazer o que eles bem entenderem, da forma que eles acharem que devem. Tudo isso, no período aqui que nós estamos falando, não quer dizer que o rei devesse levar em conta os interesses dos diferentes estratos sociais. Os nobres, os comerciantes, o clero, gente do povo, nem que governasse sozinho. A preferência pela expressão coroa em vez de rei designa o poder da monarquia portuguesa e é significativa nesse sentido. Se a palavra decisiva cabia ao rei, tinha muito peso na decisão uma burocracia por ele escolhida, formando um corpo de governo. Esse rei não governava, pessoal, em Portugal sozinho, isso é ilusão. Ele tinha um grupo que ele escolhia para ajudá-lo a tomar decisões. Mesmo a indefinição das fronteiras entre o público e o privado não se dava completamente. Pelo menos no reinado do Dom João IV, entre 1640 e 1656, uma série de medidas foram tomadas, principalmente no âmbito fiscal, com o objetivo de estabelecer limites à ação do rei. Por quê? Nós vamos ter um corpo que fiscaliza esse rei para ele não ser tão arbitrário. O bem comum, surgia como uma ideia nova para justificar a restrição aos poderes reais de impor empréstimo ou de se apossar de bens privados para seu uso. Era muito comum na Europa do século XVI, século XV, século XVII, o rei apoderar dos bens comuns para seu bem interesse, principalmente para poder investir em guerras. A montagem da administração colonial, ela se desdobra e enfraquece o poder da coroa. Uma vez que nós temos que investir aqui, a metrópole se tornava, de certa forma, ela tomava as decisões centrais, porém, as questões administrativas
e os administradores que estavam no Brasil, eles improvisavam medidas diante das situações novas e ficavam muitas vezes se equilibrando entre as pressões imediatas dos colonizadores e as instruções emanadas da distante Lisboa. Então era mais fácil quem estava aqui governar do jeito que quisesse. E muitas vezes não davam satisfação à coroa portuguesa. Isso no futuro vai gerar graves problemas administrativos para a coroa portuguesa. É o que nós veremos nas aulas a seguir. Bem rápido, bem sucinto, para que a gente entenda como é que funciona isso. Este poder ele está sempre voltado na mão e no interesse dos poderosos. Não é diferente no século XXI. Os grupos eles estão associados e eles governam, criam leis e trabalham em benefício dos seus pares. É o chamado status quo. O poder está sempre na mão de pessoas que compartilham de interesses, que sufocam muitas vezes o interesse e o bem comum de todas as pessoas. Um forte abraço. Se você gostou, gostaria que você deixasse um like, que você compartilhasse, que você deixasse seus comentários. Fiquem todos com Deus e ainda permaneçam nas suas casas.